Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. Feliz Dia da Criança! É na primeira infância onde se cria a personalidade de uma criança. No mundo atual temos pais mais ausentes, poucas referências e perigos constantes. Dizem que criar uma criança até é fácil, basta satisfazer as suas vontades. Mas quando o assunto é educar, requer muito mais de nós e aí sim é que começa o trabalho. A forma como educamos os nossos filhos nos tempos atuais tem recebido uma maior atenção e preocupação. Entre os pais mais austeros do antigamente, à educação mais permissiva e livre que vemos nos dias atuais, é preciso encontrar o equilíbrio para que estas crianças possam crescer da melhor forma. As crianças de hoje são os adultos de amanhã. A primeira infância e educar para o futuro é o tema desta semana do Conversas com Mel e para conversar nós já temos aqui no sofá as nossas convidadas, Micaela Monteiro, que é mentora de pais, Denise da Veiga, psicóloga, e Aquina Santos, que é jornalista. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada pela vossa presença. Feliz Dia da Criança, não é? Que hoje, dia 1 de junho, assinala-se o Dia da Criança. E por isso é que nós também quisemos trazer esta temática aqui, que é tão atual, não só cá em Angola, mas no mundo inteiro, onde começa-se a ter essa consciência que as crianças estão deixadas quase que ao Deus dará, não é verdade? Sim. Os pais começaram a ter uma vida muito mais ocupada, as mães saíram de casa de cuidadoras para também serem provedoras e os filhos foram deixados, não sei, será que é para um segundo... Não sei se foi um segundo plano que eles foram deixados, né? Mas quer dizer, a vida da mulher mudou. Antigamente a mulher era considerada única e exclusivamente como cuidadora, como mãe. Ela afirmava-se desta forma, ela dedicava-se a esta tarefa, única e exclusivamente, praticamente. E com o tempo e com as revoluções que fomos tendo, mãe hoje em dia também é mulher, também é profissional, também é filha. Os nossos pais duram muito mais tempo, enquanto nós estamos a educar os nossos filhos, nós estamos a cuidar dos nossos pais, coisa que também antigamente eu acho que não acontecia tanto. Então os tempos realmente mudaram e é preciso uma atualização aqui de todo o sistema, eu acho. Para mim com é equilíbrio. Muito isso. Com equilíbrio, porque há formas e formas, há formas... Eu costumo dizer aos pacientes que eu recebo e que reconhecem que precisam de ajuda nesta área, muitas vezes são mães, mas também têm muitos pais que vêm ter comigo, que nós já temos telefones, nós já temos smartphones, mas estamos a tentar educar os nossos filhos com os métodos do fax. Sim. Né? Então estamos a usar todas as tecnologias possíveis e imagináveis em todas as áreas da nossa vida, menos na educação dos nossos filhos, que ainda continuamos com os métodos de 50 e 60 e 100 anos atrás. Então, e para mim, e a Mel, tu conheces-me, tu sabes qual é a minha linha de educação, tu sabes muito bem qual é a que eu defendo e a que eu partilho também. A educação de 100 anos atrás não vai produzir adultos compatíveis com o mundo atual em que vivemos. Nem com próximo, exato. Nem com o que vem a seguir, que ainda é mais complexo do que nós temos agora. Mas nós ainda vamos voltar a ti, até para explicares o que é, efetivamente, uma mentora de pais, não é? Que aí em casa devem dizer, mas mentora de pais, hoje em dia inventam cada profissão. Mas é os mais velhos é assim. Não, mas eu não vamos muito longe, eu também tenho a mesma opinião. Uma mentora de pais, basicamente, não funciona como uma psicóloga porque não tem a formação de uma psicóloga. Eu tenho uma formação de coaching e sou a primeira angolana formada em educação de disciplina positiva. E a disciplina positiva é um método, como qualquer outro, mas é um método que ensina pais a educarem com, lá está, equilíbrio. Com equilíbrio entre sem violência,
sem castigos, sem violência psicológica e emocional. Portanto, nós retiramos isto tudo do que é o método, né, do método de educar as nossas crianças, e é muito, e eu sei qual é a percepção das pessoas, é muito na base da conversa, da motivação e da cooperação. Portanto, tu fazes parte de uma família, eu faço parte da mesma família que tu fazes parte da minha família e eu faço parte da tua, nós temos que colaborar um com o outro para o ecossistema funcionar, porque senão isto vira uma república das bananas e não é o que se quer em casa. Não é tão autoritário quanto uma educação convencional, mas ainda assim tem autoridade. E também tem regras, não é? Tem imensas regras, tem formas de conseguir. E o método chama-se educação neurocompatível, e isto parece um nome muito complexo, mas não é complexo, porque basicamente isto educa as crianças de acordo com a capacidade delas do desenvolvimento do cérebro. Nós achamos, às vezes, começa muito cedo, Mel. Começa desde a forma como nós amamentamos as nossas crianças, achar que eles saem da nossa barriga com um relógio que só quer comer. Portanto, eles tiveram 9 meses a comer quando lhes apetecia e agora saem da nossa barriga e já só querem comer 3 em 3 horas. Então já estamos a impor uma regra. Sim, mas vamos ainda aqui, que é para falar aqui um bocadinho, a nossa psicóloga, nós, até para complementar, não é? Porque a Micaela está aqui a falar de um novo método que tem sido muito abraçado e comentado a nível internacional, que é visto até como a melhor forma para criarmos adultos melhores. Quais são as maiores dificuldades que a Denise, enquanto psicóloga, recebe da parte dos pais, não é? Quais são, o que é que os pais recorrem a si quando o tema é a educação das crianças? Bem, na verdade, a pegar um bocadinho aquilo que a Micaela esteve a dizer, o processo educativo como tal ele é extremamente complexo. E quando a Micaela dizia que não sei se os pais hoje estão ausentes ou se deixaram para segundo plano, sinceramente, para mim nem em segundo plano deixaram, infelizmente. E que as crianças estão totalmente abandonadas. E no contexto profissional, eu sou psicóloga infantil e eu lido com isso todos os dias. E muitas vezes tens mesmo diretamente com as crianças. Com certeza. Muitas vezes com os pais também. Temos que chamar os pais para fazer não exatamente aquilo que é. Se calhar só com o nome diferente, a Micaela falou de mentoria, mas nós fazemos treinamento com os pais. Que no final acho que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Exatamente por quê? Porque os pais têm falhado e muito. E num processo educativo como tal, se os pais acabam realmente falhando, a chance das crianças também falharem é imenso. E depois fica aquela questão de que eu coloquei na escola, eu coloquei numa creche, eu coloquei em algum lugar, eu estou a pagar e vocês eduquem as minhas crianças como vocês quiserem educar. Vem aqui frisar, apesar de haver já comentários contrários, os pais educam, a escola ensina. A escola ensina disciplinas, matemática, português, história, geografia. Também, só para nós não misturarmos aqui com certeza, as coisas. Tem pais que não têm essa noção, infelizmente. E até mesmo no contexto terapêutico em que estou, muitas vezes os pais vêm cobrar-nos de coisas que eles deveriam fazer. E quando nós falamos sobre treinamento ou fazemos treinamento, a ideia é exatamente essa, chamarmos os pais para poder, de uma maneira não tão ativa, no caso, chamá-los à responsabilidade daquilo que eles têm. Tem que ir com um bocadinho de tato, chamar a atenção aos próprios pais, com não é? certeza. E muitos acabam ficando revoltados porque a ideia é, mas está a ensinar-me como eu devo educar o meu filho. De certa forma é exatamente isso. Claro que nunca podemos falar assim de maneira extremamente aberta, mas é isso, porque se eles não fazem a parte deles, os pais não fazem a sua parte, nós os profissionais que temos de fazer, fazemos a nossa parte, mas nunca é suficiente. Porque nós ficamos com a criança 1, 2 horas por dia. Quem fica a maior parte do tempo com as crianças deveriam, porque já não são os pais, infelizmente. E a coisa é igual nas clínicas, nas escolas, são as babás. É muito triste muitas vezes quando nós solicitamos os pais para treinamento, infelizmente quem vai... Não, babá. Exatamente. Quina. Infelizmente. Eu não tenho babá, nunca tive. Infelizmente.
tive que deixar o trabalho para cuidar do meu filho direto durante 2 anos. Porque Parabéns. por 6 meses mamou exclusivamente peito e por ter nascido fora quis cumprir um calendário de vacinação. Pronto, tenho um filho estrangeiro e tu sabes disso. Aos 2 anos nós viemos para Angola pela primeira vez e foi assim um choque, porque a criança estava o tempo todo habituada a estar comigo. O meu filho é tão cola comigo que o pessoal aqui é testemunha, os nossos colegas de trabalho. Ao sábado ele trabalha comigo. Eu sou mãe tóxica, como eu já falei. Mãe chiclete. Isso, bem mãe chiclete, eu colo. Mas é porque eu não delego a educação, a criação e a És formação bem do meu participativa filho. em todas as Ele atividades. aprendeu a escrever e a ler comigo, depois é que foi para a escola. Aprendeu a brincar comigo, depois é que foi brincar com outras crianças. Eu ensino comportamento, conduta. E como conversamos a última vez que estive no programa, sou muito feliz pelo retorno que eu tenho das outras pessoas. Teu filho é bastante educado, é um esforço. Não é fácil. Não é fácil, eu abro mão de muita coisa para estar com eles. Eu deixo de ter vida própria muitas vezes. Às vezes, claro, não consigo estar lá 24 ou 24 horas, mas a primeira coisa que faço quando estou junto é o relatório do dia. Nós temos a coisa de, em casa é um quartel, eu sou um general e eu tenho sargentos, majores e brigadeiros. Então é como é que foi o dia, tenho um retorno, tenho uma filha mais velha que vai olhando por ele, mas eu cuido dos dois no final do dia. E sim, eu não abro mão de ser mãe, independentemente de ser profissional e de estar a trabalhar aqui e ali e ter outras tarefas extras. Sim, é uma ginástica Eles são de o tempo primeiro que tem lugar. que ser feita. Porque hoje eu estou aqui, tenho um exemplo disso porque os meus filhos são órfãos de pai. E eu olho assim diferente para as outras crianças, elas têm pai e mãe. Quando a mãe não está, o pai está. E tem aquela coisa que conversamos no off. Eu quero ir viver para o meu pai quando as mães são solteiras. Quero ver. Pois é, o meu não tem como dizer isso. A minha filha não tem, dizer eu vou, não pode, está no cemitério, não vai. Então eu sou pai e mãe. Claro, não sou um homem, mas pronto, eu sou o pai mas e a acabas mãe. por... E essa figura se estende, né? Tenho irmãos, tenho primos, tenho tios, mas ninguém consegue fazer este papel. Porque eu sou tão presente na vida dos meus filhos que eles não procuram, não buscam por outro. Não fica aquela coisa da carência, o pai do meu amigo joga com ele futebol. Eu jogo futebol com o meu filho. O pai da minha amiga leva ela para as reuniões de não sei o quê. Eu levo a minha filha para as reuniões. Então, tento o máximo que eu posso. Claro, que depois, a alguma hora, tens que ir procurar a Micaela e dizer assim, estou a dar comigo em doida. Estou a dar comigo em doida, porque a realidade é muito essa que se está a passar hoje em dia. Eu estou a dar comigo em doida, Micaela, mas estou a suportar por causa da agenda. 90% das pessoas que vêm ter comigo é porque não conseguem conciliar o nível de exigência que há em todas as áreas, porque a realidade é muito esta, é que nós... E depois, mulheres têm, eu acho que culturalmente é-lhes ensinada A serem cuidadoras. a serem cuidadoras e a serem boas cuidadoras. Só que saco vazio não cuida de ninguém. As pessoas se exigem muito, se cobram muito. E é exigido, eu costumo também dizer isto, que é um pai muito presente, que está lá, que participa, é um bom pai. Uma mãe que faz exatamente a mesma coisa... É a sua obrigação. É só mãe. Nunca é dito que é boa mãe. Não. Então, as mesmas tarefas desempenhadas por um homem e por uma mulher têm classificações diferentes no ranking. Isto é uma primeira coisa. Então, isto acontece com os nossos filhos, isto acontece no nosso trabalho, isto acontece com os nossos pais, isto acontece em todas as áreas. Exato. E, portanto, é preciso, efetivamente, as mulheres esforçarem-se muito mais para conseguirem exatamente a mesma coisa, às vezes por muito menos dinheiro e muito menos retorno, mas o tema da conversa não é este. Dá outro programa. Dá todo um outro programa. E o que acontece é que as mães chegam a mim exaustas, os métodos que estão a implementar já não funcionam. Porque a palmada funciona. A palmada vai funcionar 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, até... É como os bebés quando se deixam no berço a chorar. Eventualmente, elas vão parar de chorar. Funciona. A ciência, o que ela faz e na neurocompatibilidade, o que nós fazemos é exatamente isto.
o que é que o leva a deixar de chorar e quais são as consequências a longo prazo de deixar de chorar. E isto é efetivamente, este método funciona, ele deixa de chorar, nós passamos a fazer noites, começamos a dormir. Fast forward, de que forma é que fomos avançar 15 anos, 20 anos, temos uma criança que cresceu e um adulto que é ansioso e que é inseguro e que não confia nas pessoas e que não confia em nada, nem ninguém à sua volta. Então, efetivamente, é isto que a ciência veio... No estudo, né? Não, porque isto é estudado. A neurociência ajudou-nos a perceber isto tudo, que é entender o que é compatível com que idade, explicar o que é, com que idade, a quais crianças, em que contexto e como chegar exatamente ao mesmo resultado, mas de uma forma muito mais empática e muito mais simpática até para as crianças. Olha, tenho aqui uma peça, a nossa repórter Cuiela Clementino esteve nas ruas para saber como é que os angolanos estão a olhar para a educação nos tempos atuais. Vamos assistir. Para que se tenha uma boa educação, é necessário, primeiro, que os mais velhos, né, que são os nossos pais, antigamente eram muito conservadores. Sentavam com os filhos, passavam-nos as melhores informações, que certo é certo, o errado é errado. Existem vários elementos, ou seja, várias pessoas que contribuem, ou vários setores que contribuem para a educação da pessoa. Mas existe o principal, que é a família, que é o núcleo fundamental, onde a criança tem o primeiro contato com a sociedade, ou sociedade aqui nuclear. E depois tem os outros elementos, tanto a família, a escola, a igreja como tal, mas a família é o principal. A educação ontem era um bocadinho mais conservadora e a educação de hoje é um bocadinho mais abrangente, um bocadinho mais aberta devido à evolução. O mundo evoluiu, então muita coisa também andou. Noutra hora não tínhamos internet, não tínhamos redes sociais, não tínhamos outros tipos de situação, era tudo mais atrasado, né? Hoje em dia as coisas já evoluíram muito, já temos mais TV, mais internet e as crianças também estão a nascer com um coeficiente de inteligência um bocadinho mais ativo. Parece-me que a educação no tempo antigo era mais consolidada e forte, ou seja, para além da família, ou seja, existe aquele núcleo que também considerávamos família, os vizinhos e todos, que exerciam autoridade sobre a criança, nesse caso o educando. E para além disso, tínhamos pouca interferência de redes sociais ou do contacto da globalização. Então, contando já com esta realidade atual, que existe globalização, existe ausência dos pais na família, quer por conta do trabalho, quer por conta de outros desafios que também a sociedade impõe aos pais. Então, por conta dessa ausência, nota-se que há pouca, ou seja, a educação atualmente é pouco consistente comparando antigamente. Antigamente os pais sentavam mais com os filhos, acompanhávamos os nossos pais para as reuniões, igrejas e tínhamos os melhores conselhos, que é sentar na mesa, ver telejornal com o pai, também é educacional e acompanhar os pais até a igreja. A igreja faz muito bem para a educação de um ser humano. Atualmente é muito liberalismo. Os pais são muito liberais, alguns, não posso generalizar, alguns são muito liberais e também a influência da globalização tem afetado muito a juventude. Por falta de uma boa identidade, como era passado, antigamente havia mais rigorosidade e a nossa identidade era passada, já tem realidade. Hoje já não se faz isso. Hoje muitos pais, por as ocupações que têm, não sou, né? E também mesmo alguns dão muita liberdade aos filhos e pela influência que eles têm, tanto da globalização, também com os grupos que eles vão formando nas escolas, na comunidade, etc. É isso, não é? Antigamente era de uma maneira, hoje em dia é de outra. As crianças, eles a dizerem ali que as crianças hoje em dia parece que vêm com um chip, já com o coeficiente de inteligência muito mais avançado, mas é adaptação, como estavas a dizer, Micaela. É muito. Estava a ouvir a última, agora a que mais me marcou, foi a senhora a dizer que qualquer coisa como
como a questão da educação ter que ser atualizada, né? Digamos assim. E é muito isto, né? Eles vêm... É o smartphone e o fax. Eu uso sempre a mesma analogia entre os dois. Nós não podemos, é uma escolha. E eu digo sempre isto, que é todo pai, toda mãe do mundo faz o melhor que pode com as ferramentas que tem disponíveis. Às vezes a ferramenta que tem disponível é um fax. Pronto. Outros têm o smartphone. E é muito difícil para mim estar num lugar de julgar a capacidade da outra. Por exemplo, pais que deixam, que levam as babás. Até que ponto é que elas conseguem cuidar da casa toda, ter tudo o que é preciso dentro de casa se elas não estiverem fora? E até que ponto é que elas próprias... exemplo disso. Até que ponto é que elas não cresceram assim também? E não só, nós temos um grande exemplo disso. Nós estamos mesmo aqui em cima do intervalo e depois até vamos continuar a conversar sobre isso. E fica para vocês aí em casa também pensarem um bocado. Porque nós estamos a falar aqui em smartphones e as babás e as creches e tudo mais, mas temos o exemplo de grande parte da nossa população dentro dos bairros. Não é? Onde as mães são zungueiras e às vezes carregam os bebés nas costas, mas o menino de 2, de 3, de 4 anos fica em casa, enquanto a mãe passa o dia todo a trabalhar, o pai passa o dia todo também na rua e eles estão entregues a outras crianças que também não foram monitoradas como crianças, entregues aos vizinhos para enfrentarem o mundo. Mas ao final do dia tu tens a coisa de que estávamos a falar em off. Hoje as pessoas não sabem dirimir o que é a missão da igreja, o que é a missão da família, o que é a missão da escola e o que é a missão da comunidade. Muitas vezes as zungueiras vão trabalhar, sim, elas vão, mas a comunidade cuida das crianças, vão olhando, não, aquele filho da senhora fulana, por um tempo vão olhando, mas não é a escola quem tem de ensinar bom dia, obrigada, desculpa. É a comunidade. Aliás, há um provérbio africano que fala disso, mas nós vamos voltar, vamos só fazer um breakzinho, que nós estamos mesmo em cima do tempo e na segunda parte nós vamos voltar a falar. Aliás, é o nosso tema principal, portanto aí em casa eu já sei que vocês estão, não me diga uma coisa dessas, essas miúdas estão aí, nós também passamos por isso, portanto vocês já sabem. Aproveitem e passem pelas nossas redes sociais, que nós voltamos em instante, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e o nosso canal. Olha, para vocês saberem, o nosso programa está a passar para todo o mundo através do YouTube, portanto podem fazer um tchau. As pessoas lá de fora dos outros países a dizer, em Angola também é assim? Também é assim. Nós voltamos a seguir. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre a importância da educação na primeira infância. E nós estamos aqui com as nossas convidadas, não é? Então estamos a dar continuidade, porque isto ficou quente quando estávamos a ir para o intervalo, sobre as permissões, como é que era antigamente, como é que é agora. E até, pronto, vou já vos contar, nós aqui no intervalo estávamos a dizer, no meu tempo, quando eu passei por isso, foi diferente, porque nós fomos mais cobrados, não é? Do que hoje em dia cobramos os nossos filhos. E os nossos pais foram ainda muito mais cobrados. A Kina falava que hoje em dia, apesar das mães terem saído de casa enquanto cuidadoras para irem também para se tornarem provedoras, a comunidade tem um papel também educativo. Isto dentro dos bairros. Depois das grandes cidades já é a salvação individual. Um por si, Deus por todos, ou Santa Babá que nos salve. É uma bênção. É uma bênção. Mas é uma coisa que, por exemplo, que eu noto que culturalmente no povo africano é diferente do Ocidente, que é este sentido também de união e proteção que nós vemos que existe entre os africanos, porque apesar da globalização e de hoje em dia nós estarmos muito distanciados do que era antigamente a Angola, não é? E eu lembro-me, eu sou angolana, mas em 2000, quando eu voltei, nós víamos os vizinhos, eram a extensão da nossa família. Hoje em dia são, mas já não é a mesma coisa que era antigamente. E hoje há desculpa cortar-te, mas hoje há muita desconfiança. Sim. Hoje em dia há tanta informação
sobre aquilo e as notícias, eu estou constantemente a partilhar este assunto nas minhas redes sociais, daquilo que é o abuso sexual que nós temos muito nas igrejas, nos vizinhos, dentro da família, dentro de casa, fora de casa, na escola. Estão em todo lado, até mesmo para deixar os nossos filhos ir e ficarem na casa da amiga. Na casa da amiga, por isso é que eu digo, é por extrema necessidade. Não, é por extrema necessidade. Não necessariamente nós confiamos na pessoa, mas nós não temos outra opção, porque ou nós deixamos o filho em casa da amiga, ou nós não conseguimos trabalhar, e se nós não conseguimos trabalhar, muitas vezes, Deus sabe se Angola é dos países com mais mulheres que são a única cuidadora da criança, e se nós não formos as provedoras, não há nada dentro, não há comida na mesa. E então, é sim necessário deixar as crianças com o vizinho, com a tia, com a babá, porque a única forma é nós irmos sair à rua e ir trabalhar, porque senão não há escola, não há comida, não há saúde e não há nada. Então, e onde é que isto é realmente muito diferente entre a África e o Ocidente? E o Ocidente é que hoje o Estado, muitas vezes o Estado é responsável já por uma grande parte destas coisas, não é? Então, isto tira algum peso e, obviamente, alguma responsabilidade também. Quanto menos nós temos que fazer, menos nós queremos fazer, não é? Sim, então, falando em Estado, nós daríamos menos trabalho ao Estado. Quando nós falamos de família, de casa, daríamos menos trabalho ao Estado se nós cuidássemos bem das nossas crianças. Nós estamos a falar sobre a primeira infância. A primeira infância vai do nascimento até mais ou menos aos 6, 7 anos. E é nessa fase exatamente em que a personalidade da criança começa a ser formada. E nós precisamos prestar muita atenção nisso. Todas as vezes que eu falo para a rádio e para a televisão, seja na comunidade, eu digo sempre, se vocês não apertarem a primeira infância, nós poderemos ter aquilo que a psicologia chama de adultos não saudáveis. O que significa adultos não saudáveis? São crianças que, infelizmente, e vou dar aqui um exemplo assim muito prático, muitos pais hoje dizem, no meu tempo, o meu pai me bateu e eu hoje estou aqui e não morri. Exatamente, você não morreu fisicamente. Mas se eu parar para perguntar como é que está o seu emocional, será que você está vivo emocionalmente? E o que nós temos visto hoje é que, infelizmente, nós temos muitos adultos aparentemente saudáveis, mas infelizmente estão doentes, traumatizados, quebrados por dentro. O que é que eles vão fazer? Esses adultos querem replicar. Crianças também. Isso. Exatamente. Ou negligenciar os filhos, porque não têm capacidade de lidar com eles. Sim. Denise, tu notas que, por exemplo, nesta temática da psicologia e da procura de pessoas por orientação, que nós temos uma tendência de deixar como herança sofrimento. Porque eu vejo muito dessas conversas. Eu passei por isso, se o teu marido bate, eu também apanhei e estou aqui. Porque eu apanhei quando era criança e também estou aqui e hoje também trabalho e não sei quantos. Mas era isso que estavas a falar, de pessoas que emocionalmente, como é que está esta pessoa se for desconstruída, não é? É péssimo, e exatamente por isso é que existem os psicólogos para isso, para podermos refazer, ressignificar as crenças que essas pessoas têm. Infelizmente, não é que seja como deixar herança, mas o que é que acontece? É aquela frase que diz, nós não damos o que não temos, ou seja, nós damos aquilo que nós temos. E há uma facilidade muito grande de nós transferirmos aquilo pelo qual nós passamos, porque isso é um processo mental. O que é que acontece? É como se fosse a ponta do iceberg. Quando nós falamos de consciente e inconsciente, nós acabamos falando pela ciência que o consciente são apenas 10% de tudo aquilo que nós somos, ou seja, 90% é o inconsciente. E é muito fácil traduzir isso como se fosse um iceberg. Aquela ponta que fica em cima é o consciente dos 10% e a maior parte que fica submersa são os 90%. É e é exatamente vivências, experiências. Com certeza. Dependendo, só recuarmos um bocadinho, como é que é formada a personalidade? A personalidade ela é formada por duas bases. A primeira, exatamente pela genética que nós herdamos dos nossos progenitores, e a segunda por conta das vivências. Por isso é que, se nós não salvaguardarmos a primeira infância dos 0 aos 6, 7 anos, nós temos o risco muito grande ou de termos realmente um adulto saudável ou de termos um adulto não saudável. Porque o que acontece é que nós nos esquecemos que as crianças crescem, elas não continuam crianças
elas para sempre. E elas absorvem tudo o que está ao seu redor. Sem dúvida. Nesta fase em especial, elas são que nem esponjas, absorvem tanto do bem quanto do mal. Há um psicólogo que ele fala, ele tem uma teoria que se chama teoria da modelagem ou da modelação social. E ele diz tudo, ele começa por dizer, sabe aquele adágio que diz que faça o que eu digo e não o que eu faço? Pois. A teoria dele exatamente não funciona. Tão simples, Exatamente. porque eu digo ao meu filho, tu não podes beber, mas ele vem-me a beber, claro que ele vai no beber. off... Exatamente. Às vezes, agora já nem no off, agora é... Não, mas é assim Não há mesmo, essa capacidade. no cara a cara. Porque, no fundo, é aquilo que falamos. Uma imagem fala mais do que mil palavras. E a teoria dela é exatamente sobre isso, modelação social. O que nós apresentamos para as crianças é exatamente aquilo que elas vão absorver, tanto pelo bem quanto pelo mal. Eu estava aqui a dar os parabéns à Kina por ser uma mãe excelente. A certa altura eu perguntei-lhe, mas e quando chegar a fase deles crescerem, de soltá-los, será que realmente estará preparada para deixá-los ir? Kina, Na verdade, é um agora exercício. lançamos a pergunta que nós Não é, já respondi, fofoqueiros. é uma coisa que eu já tenho feito e percebi isso só quando o mais pequenino estava na idade de 5 anos, foi a altura em que o pai morreu. Se já não tenho um, eu não quero que fique deprimido. Eu cresci longe dos meus pais, eu cresci com pais de criação, com tios e a minha avó. Então, por muito tempo, eu sentia falta dos meus pais e eu não quis que meu filho sentisse a minha falta exatamente pela cola e pelo chiclete que nós temos. Aprendi a soltá-lo aos poucos. Hoje já é um mocinho. Então, Pois, já não... o teu mais velho tem 13. Não, ele é o mais novo, a mais velha tem 19. Sim, a mais velha é tipo a minha. Então? A minha já se vai embora este ano para fazer faculdade. Então, Eu nem sei o que é que vai já ser não da é minha vida. coisa Vocês vão do, vir aqui várias vezes a chorar. Com toda a certeza. Mas olha, uma coisa que eu queria recuar do assunto que passamos aqui, bem assim, rentinho, era o que é a tarefa de A, o que é a tarefa de B, o que é a tarefa de C. Realmente as famílias têm uma função e facilitaria a vida ao Estado, mas o Estado pode prover e facilitar a vida às famílias carentes, sobretudo. Sem dúvida. A zungueira ela pode trabalhar tranquila se tiver uma creche comunitária. Uma creche comunitária. Se houvesse uma creche comunitária, haveria assim alguém para dar um alimento decente ao seu filho e ela daqui a 2 dias não ia estar parada porque tem que correr com a criança ao David Bernardino, porque comeu mal, porque dormiu mal. Nutrição. Isso. Se houvesse isso, se as famílias ajudarem o Estado fazendo a sua parte, o Estado também tem que fazer a sua. É uma Deve fazer a sua. Sim, porque é responsabilidade. E as empresas também devem fazer, porque responsabilidade social cobra-se. Exatamente. As próprias empresas serem participativas. E nas comunidades populosas, sobretudo, tu não vais ter daqui a 15 anos uma menina de 15 anos na rua com a perna. Porque ela passou por uma escolinha, teve uma creche, teve uma educação, teve um acompanhamento. Para isso servem os assistentes sociais, para completar aquilo que a gente não consegue fazer. Então isso falta. E isso faz parte da educação e da formação do ser. E nós precisamos disso em Angola. Realmente é uma lacuna que nós temos e mais, os últimos dados indicam que é dos países africanos com o maior número de taxa de natalidade na adolescência, vejam só. Na adolescência, que é uma temática que nós também temos que trazer aqui ao nosso programa, porque é muito importante falar sobre sexualidade com as crianças, não é? Sim. Até mesmo em terra idade. E até evitava essas coisas atuais de violação, moléstia. Para eles terem a consciência tem do que certo saber e do que ninguém errado. te pode tocar, que não é normal a tia Mel vai passar o dia contigo tu tocar nos seios. Tem que ter a liberdade de queixar. E o tio tocou. O motorista da escola falou. Mas é preciso uma relação, é preciso uma relação entre pais Agora, e filhos. se pai e filho só se veem aos sábados ou aos domingos... Mas às vezes, Kina, nem é só por verem-se ao sábado e ao domingo. É que nem há isso. Não, podem às ver, vezes não comunicam. mas não há comunicação. Mas às vezes é muito mais porque nós fomos educados por esses pais que infelizmente não receberam isso. Daí que recuava a dizer que nós damos aquilo que nós temos. Se eu pegar um pai de 40, 50 até 60 falar com ele sobre sexualidade... É um desconforto. Exatamente, é um tabu muito grande, mas foi o que eles receberam e hoje não conseguem passar para nós. Por isso eu digo sempre, os pais de 90, de 2000, de 80 têm a obrigatoriedade de fazer diferente. A
obrigatoriedade. Sim, porque a passagem, Realmente aliás, bem isso claro entra até isso. dentro de uma outra temática da educação, não é? Porque também debate-se muito. Os pais não são para serem amigos. Eu acho que depois começam a ultrapassar, acham que... A sensação que eu tenho quando eu ouço alguém dizer isso é o facto de um pai ser amigo de um filho vai ser permissivo. E a amizade não tem a ver com isso. Eu sou amiga da minha filha e ela tem 17 anos, ela sabe quais são os limites. Os limites. Somos amigas até a quinta casa. E eu não preciso falar muito, só o meu olhar ela vai perceber que, ok, eu daqui não posso passar. E acho que é aí que entra a parte da partilha, da educação, das conversas abertas, porque nós... Mas tem de haver cumplicidade entre mãe e filha. Tem que haver cumplicidade, apego, porque o apego, e agora para voltar ao assunto, eles vêm-se todos os dias, mas eles não falam, eles não confiam um no outro. A criança é tida, ou melhor, não é tida nem achada, então o que ela diz não tem absolutamente nenhum valor. Então ela até vai dizer, olha, a tia fez isto, mas ninguém vai acreditar. Inventou, viu na televisão, só para não voltar lá. Está a querer chamar a atenção. Então, muitas vezes é isto que acontece também com as crianças, que é, elas nem sequer têm espaço para existirem, não têm espaço de palavra. E voltando à pequena infância, porque isto não acontece por passo de mágica aos 12, aos 13, aos 14. Isto começa. Às vezes, pronto, eu depois vou às vezes a outros extremos, que é perguntar desde o início que copo é que tu queres, qual é a cor do copo que tu queres. E é uma coisa que me dá zero trabalho. Eu podia, sim, tirar o copo azul, pôr em cima da mesa e depois eu não sabia que era possível acabar com a vida de uma pessoa porque o copo não é amarelo. Aparentemente, na pequena infância é possível. Sim. Acabar com o dia de uma pessoa porque o copo é azul e não amarelo. Enfim, são seres complexos e intensos, né? Mas é possível... dar-lhes microdoses de autoconfiança, microdoses de importância, microdoses de autoestima. Participantes. A partir do momento em que nós fazemos estas pequeninas coisas, de dar-lhes a opção de escolherem, dar-lhes a opção de dizer que não. E aí chegaram num ponto do meu dia-a-dia. A casa é minha, mas eu não decido a cor da parede. Eu quero pintar a casa. E eles fazem uma votação. Na minha casa, a democracia. Boa. Apesar de ser o quartel, eu sou general, mando e a última palavra é democrático. Mas é um processo democrático. Por exemplo, vamos passar o final de semana, o próximo final de semana estou de folga. O que é que vamos fazer? Uma quer ir ao cinema, o outro quer ir à praia. Então votem. Vamos aí. Cheguem a um consenso. E conseguem isso. E desde muito cedo eu aplico tarefas. Eu não tenho estresse com tarefas em casa. Boa. Tem que ter tarefas. Os meus filhos conhecem a frustração de perder um emprego, porque de vez em quando a mamã vai à cozinha. E quando a mamã vai à cozinha, tem um assistente. Então, concorrer à vaga de assistente. Quem quer ser meu assistente? Tem que dar de um tudo para ganhar a vaga. Fez errado, estás despedido. E eles até já sabem. Um vem para o outro e diz, te despediram, estás despedida. E conhecem essa frustração. Amanhã eu não tenho adultos lameixas, não vou ter mesmo. Com certeza. Não vou ter, porque a minha avó nos educou assim. Conseguir e não conseguir. Quem é que vai ajudá-la hoje na cozinha? Eu vou ajudar. Então, a assistente ganha mais. Vai ter o prato mais cheio. Sim, eu lembro de ter dito também até o tema das mesadas, nós às vezes vamos dando recompensas. Estímulo. Não é? Partiu a minha chávena. Eram 3 chávenas, a outra chávena. Não, a Wilma partiu. Pois é, vou descontar da tua mesada. E ela conhece isso e já sabe, vou ter mais cuidado para a próxima. Com certeza, mas tudo isso, Kina, eles aprendem porque você está lá. E a grande dificuldade hoje é estar presente. Com certeza. Os pais oferecem imensos presentes, mas não oferecem o mais importante, que é a presença. Exatamente. Esquecem-se que essas crianças um dia vão crescer, serão adultos, vão educar outras crianças, vão educar o quê? Estamos mesmo no final do nosso segundo bloco. E já sabem, na terceira parte tem a nossa rubrica do Conversas no Digital, onde eu lancei uma pergunta e fiz a seguinte questão para os meus seguidores. Será que está mais difícil educar uma criança? Se sim, quais as razões? Portanto, vocês já sabem, na terceira parte vai ter aqui algumas das respostas dos nossos seguidores. Aproveitem o intervalo, bebam um chazinho e passem pelas nossas redes sociais. Nós voltamos em instantes.
Estamos de volta com o nosso último bloco e vamos passar para a nossa rubrica do Conversas no Digital. Hoje estamos a falar sobre a primeira infância e a educação nos tempos atuais. E por isso eu questionei os meus seguidores, não é? Vou pôr aqui os meus óculinhos para poder ler. Questionei os meus seguidores sobre a educação das crianças nos tempos atuais, se há difícil ou não educar as crianças. Então, temos aqui a Cátia Catarina Cátia, que diz: sou educadora de infância, mas tudo o que aprendi, tanto na teoria como na prática, está difícil aplicar nos meus filhos. Parece que a desobediência agora já nasce com os anjinhos. Ok. A Itelvina Owiki diz: sim, está difícil. O acesso à internet, o acesso fácil à internet, a não supervisão dos pais relativamente aos programas televisivos que os filhos assistem, a falta de diálogo dos pais, fazer uma das refeições do dia com os filhos é de extrema importância. A Francisca José: minha amiga, é difícil, diz ela aqui. Meu Deus, as crianças estão já a nascer com uma educação bem para a frente. Mas nós, pais, temos que saber conversar, saber ouvir, porque o erro hoje é um adulto amanhã mal resolvido. Exatamente. E a Emília Anacleto: é difícil educar as crianças de hoje, visto que os pais de hoje têm bastante descompromisso e não acompanham a vida dos filhos. Os pais tornam-se tecnológicos, passar as responsabilidades de educar os filhos às babás, não existe diálogo, todos querem filhos perfeitos, mas não educam. Elas estavam a ouvir. Não é? Confere, elas estavam a ouvir. Confere. Todos os problemas estão aí. Estão todos os problemas identificados. Isto é que é a questão. Todos os problemas A resolução disso é muito simples. É voltarmos para casa e fazermos o nosso trabalho de base. Nas conversas que foram aí ditas, que está muito difícil. Uma simples questão: quem é que está a educar as crianças? Ninguém. Eles são entregues. Deveria ser alguém, mas a verdade é essa, deveria ser alguém que não está. E depois nós temos aquela questão de... Eu vou dar um exemplo muito simples. Sabem aquela questão dos chefes extremamente duros, exigentes, e nós ficamos extremamente chateadas e frustradas porque o nosso chefe é desse jeito? Uma coisa muito simples. Aquela pessoa é um mecanismo de defesa que ela coloca, uma barreira, porque ele não quer que as pessoas saibam ou conheçam as suas fragilidades, as suas inseguranças. Mas a questão é quem criou esse homem. Normalmente é sempre uma mulher, e somos nós as mulheres a reclamamos de um trabalho que deveria ser feito por nós e nós não fizemos. Não concordo em nenhum grau, em nenhum número. Eu não concordo em nada disso, como é óbvio. É natural. É óbvio, normal, mas porque eu acho que é a responsabilidade de pai e mãe. Exatamente, de pai e mãe educar, e eu nem nunca vou assumir 100% desta responsabilidade só comigo, porque senão eu tinha ido a um laboratório. Mas quando falava de mulher, não falava exatamente de uma mulher como tal, é isso mesmo, mulher e homem. Dos pais, não é? Exatamente. Exato, então, de pais. E a minha pergunta, que vem ainda um bocadinho antes, que é a pressão, e eu sei que não é o tema do programa, mas a pressão que as mulheres recebem para ter filhos e para se assumirem, para se realizarem apenas pela maternidade é enorme. Quantas destas mulheres realmente estavam preparadas, dedicadas, prontas para o trabalho da educação? Quantas simplesmente não fizeram simplesmente cheque numa tarefa que lhes foi imposta porque tem que ser avô, tens que me dar um neto, estás a ficar para tia, nunca mais sais de casa. Eu percebo totalmente isso, mas aqui também tem a questão do autoconhecimento. Que é nulo, as pessoas que é inexistente. Na prática, infelizmente mas é um exercício que deve realmente ser feito. Eu parar para olhar e observar que nem sempre, ou seja, o que eu dizia, minha casa, minhas regras, as pessoas não têm nada a ver com isso. Eu sofro pressão de pai, eu sofro pressão de mãe, mas o que eu quero, onde é que está o meu desejo? A minha palavra sempre a última. Com certeza. E aqui iríamos falar um pouquinho sobre a questão da inibição emocional, que a Kina também falou um bocadinho. Sabe aquela coisa do antigamente a criança está a chorar, engole esse choro.
nem mais um pio. Eu digo sempre, as crianças irão crescer. Essas crianças crescem e são adultos inibidos, que não conseguem falar, exatamente manifestar, exteriorizar as suas emoções. Não se têm essa dificuldade. Sim, e quando nós temos essa dificuldade, qualquer coisa para nós vai servir. Eu, sinceramente, eu tenho essa pressão. Eu tenho 30 anos, eu não tenho filhos ainda, mas por opção. E eu o tempo todo estou a ser pressionada, inclusive em casa, mas eu... Não, mas olha, até para vocês saberem, até para lá em casa saberem o que é que nós estamos a falar, é que eu tinha recebido um comentário, porque eu tenho as paredes, quem me acompanha nas redes sociais sabe, as paredes da minha casa estão riscadas, porque eu tenho um filho de 3 anos e, na verdade, tanto eu como o meu marido, a minha filha mais velha, já todos contribuímos ali com um desenho, um grafite, para dar ali uma luz à casa e agora já tivemos a conversa com o meu filho de 3 anos, nós agora vamos pintar a casa, vamos pôr uma mobília nova, já não vais poder riscar nas paredes, agora vamos só passar para o papel. E ele, ok, e no outro dia eu vi ele com um lápis a escrever na parede e disse, Kiani, o que é que nós conversamos? Ele, mas ainda nem pintamos a casa. Não tem a resposta, né? Ele já tem resposta, não é? Gosto de diplomacia. Sinceramente, mas é ótimo. Eu desconfio sempre muito daquela criança boazinha. A criança boazinha é um mito, é ótimo, não dá trabalho nenhum aos pais, não faz um pio, não te mexas, ela fica ali, a pessoa vai 2 horas, volta e encontra exatamente no mesmo sítio. O problema é quando for tentada. Não, e daqui a 20 anos esta criança está uma adulta completamente disfuncional. Por isso é que então, tem de ser sempre tudo tem no que ter uma varia e tal, que te obriga olhar. Tu não vais agredir, mas em algum momento tens de te impor. Nós chamamos uma criança que não te obriga a esse exercício. Eu vou dizer isto, ela não vai ver o programa, obviamente, mas eu sinto... Não, ela não vai ver o programa, então posso assumir isto, mas eu sinto muito orgulho da minha filha quando ela tem a capacidade de me responder com coerência lógica. Sim, não é falta de respeito. Não é uma falta de respeito, é simplesmente ela está a constatar factos e a dizer, tudo bem, eu vou seguir as regras que tu vais me dizer, espera aí, a regra que tu me disseste foi quando pintarmos. Nós já pintamos? Não. Então, a formulação, a forma como nós formulamos a nossa frase, o nosso limite, é que não foi bem formulado, que é, exato. A partir de agora, nós vamos deixar de pintar para quando a casa estiver pintada, ser muito mais fácil. Nós vamos começar a tirar este hábito do sistema, porque é um hábito. Então, a formulação que nós demos, que não foi neurocompatível com a criança de 3 anos, que não tem a capacidade de perceber que nós vamos nos preparar agora, com 21 dias de antecedência, né, para ganhar um novo hábito, nós, a partir de agora, vamos deixar de pintar para quando for pintada, estar pronta. E nós educamos crianças a achar que são adultos quando a parte do cérebro que é responsável por toda esta capacidade de interpretação, de entender a ironia, de entender o sarcasmo, eles não têm. Fica desenvolvido com 24 anos. 4 anos ainda nem começou. É verdade. Ainda nem começou. É verdade. Olha, vamos só fazer aqui uma pausa. A conversa está super interessante. Nós temos uma rubrica nova para estrear aqui no Conversas com Mel. Logo hoje. E, por acaso, não casa com o tema que nós estamos a falar, mas que é importante, mas pelo menos a nível das mulheres é uma temática que acontece muito. Então, nós hoje vamos estrear a nossa nova rubrica sobre bem-estar. Esta rubrica está dedicada à saúde, bem-estar e semanalmente vamos trazer temas ligados à saúde, à beleza, ao bem-estar de todas as pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa rubrica de bem-estar com a NutriBody e passo já para vos apresentar um rosto que vai ser bastante familiar para todos vocês, onde nós vamos estar semanalmente aqui a falar sobre medicina natural com produtos made in Angola. Raquel Santos, bem-vinda. Obrigada, Mel. Muito obrigada pela tua presença e por trazeres essas temáticas tão importantes, não só para mim, porque eu também sou uma curiosa, mas para todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui contigo para falar sobre a medicina natural e partilhar um bocadinho deste conhecimento com os teus telespectadores. E hoje, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre infecções urinárias e vaginosas, que infelizmente são um problema que afetam muitas mulheres. E não só, é assim, as mulheres as mulheres de várias faixas etárias, não é? Mas o que é que são essas infecções? São assim uns nomes meio complicados, as pessoas em casa devem estar a dizer. Mas o que é isto?
Pois, porque são duas coisas distintas que às vezes as pessoas misturam e confundem um bocadinho. Ok. A infecção urinária ocorre quando bactérias nocivas entram no nosso trato urinário e causam sintomas como a dor a urinar, a urgência urinária e o desconforto abdominal. Ok. Já a vaginose resulta de um desequilíbrio da nossa flora vaginal e leva àquele corrimento anormal, aquele odor mais desagradável e às vezes a alguma irritação. E como é que nós podemos tratar disso? Os produtos Nutribody recomendados para o aliviar estes sintomas são 2 óleos essenciais, o óleo essencial de Mopan e o óleo essencial de Malufit. Ok, então e podes-me falar um bocadinho aqui de quais são as propriedades que esses óleos têm? Claro, eles os dois são perfeitos para este tratamento porque ambos têm propriedades antifúngicas, antibacterianas e antissépticas. E como é que nós podemos usar? Preparando o tão famoso banho de assento que nós todas em casa estamos habituadas. Ok. Vamos acrescentar 2 gotinhas de óleo essencial de Mopan e 2 gotas de óleo essencial de Malufit a 3 litros de água. Temos que ter atenção à diluição. E para diluir óleo em água, vamos acrescentar um bocadinho de sabão neutro. Pois, porque por norma óleo e água não se misturam, não é? Não se misturam. O sabão vai possibilitar a mistura. E como é que é feita esta... um é assento e o outro tem uma lavagem. Como é que funciona? Podemos deixar fazer mesmo o assento e usar em lavagem, mas pelo período máximo de 7 dias consecutivos, 1 a 2 vezes por dia. Isto porque os óleos essenciais são substâncias muito concentradas e que com muito uso, com o uso continuado, podem levar a irritação. Ok. E quais são as contraindicações no uso dos óleos? Que é para as pessoas também saberem, não é? Depois estarem-se a esfregar com o óleo. Exatamente. Os óleos essenciais nunca devem ser aplicados diretamente na pele, assim puros como eles são. Então, vamos sempre fazer a diluição no banho de assento com um bocadinho de água e sabão ou num óleo vegetal. E onde é que os nossos telespectadores podem comprar? Então, se está à procura de uma solução para estes sintomas, pode encontrar os 2 óleos essenciais da Nutribody na nossa loja online www.nutribody.ao, que entregamos em sua casa. Pode também visitar a nossa loja física na Praia do Bisco, mesmo por trás do Memorial Agostinho Neto, ou falar diretamente connosco de segunda a sexta entre as 8h30 e as 17 horas pelo WhatsApp no número que esteve a passar em rodapé. Muito bem. E já agora tenho aqui uma questão. Vocês também exportam? Sim. É que o nosso programa passa para todo o mundo. Não é só cá em Angola. Oh, muito bem. Então, se estiver em Portugal e tiver interesse em adquirir os nossos óleos essenciais, pode também visitar o nosso website www.nutribody.eu. Se viver noutro país da Europa, pode nos procurar na Amazon. Muito obrigada, Raquel, pela tua presença e espero por ti na próxima semana com mais um tema e produtos naturais para o bem-estar dos nossos telespectadores. Obrigada, Mel. Até para a semana. Até para a semana. Olha, esta rubrica vai ter todas as semanas. Hoje estávamos a abordar aqui uma temática que não casa com o nosso tema, mas que vocês têm que prestar muita atenção e vou já lançar um desafio. Todas as inquietações que vocês tenham, deixem as vossas questões nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Olha, até deixem na página do Instagram e do Facebook, tanto da Rede Girassol, Rede Girassol Angola, ou o meu Mel Chaves, e deixem lá as sugestões. Mel, olha, nós queremos saber sobre o reumatite, nós queremos saber sobre a pele seca, que nós vamos trazer a temática aqui com o apoio agora da nossa Nutribody, está bem? Bem, ainda não tenho aqui nenhum óleo essencial ou um creme específico ou uma infusão para a parte da educação das crianças, graças a Deus. Ajuda a lavanda acalma. A lavanda. A lavanda acalma Pronto, muito, ajuda a dormir. A lavanda. Vamos seguir. Pronto, então nós estamos aqui, temos mais alguns minutinhos para continuar aqui com o nosso tema, onde nós estávamos a falar sobre esta importância, né, da participação de pais e mães na educação dos filhos e de passarmos os valores e sermos participativos, né, na vida dos nossos filhos, porque eles também passam muito rápido, é muito cansativo, mas é assim, passa a voar. Passa a voar e participar de uma forma positiva, porque este vai ser sempre o meu lema. Ser pai para traumatizar, para bater, para trazer mais traumas em cima,
as crianças vão sempre sair com alguma lesão da educação. Viver é traumatizante, tá? E então, mas nós não precisamos de ser uma força ainda maior, porque a vida já vai fazer isso tudo por nós. Eu acredito que os pais, aqueles que conseguirem, aqueles que puderem, aqueles que tiverem dentro deles esta capacidade, ser acolhimento e serem apego, serem motivo de confiança e não de fuga e de medo. Isto para mim é a coisa mais importante do papel de pai e mãe. Sim, educar, sem limites, sem tudo isto, mas eu quero que a Maísa, quando tiver um problema, que ela venha a correr na minha direção e não a fugir de mim porque tem medo daquilo que eu... Se a minha mãe souber o que é que ela me vai dizer, que ela tem vergonha de mim, por aí vai. Então... Considerações finais, doutora Denise, já mesmo para fechar? Queria falar de imensa coisa. Vamos fazer a parte 2. Boa. Eu vou terminar falando um pouquinho sobre o cuidado que nós temos que ter com as crianças especiais. Eu sou psicóloga infantil, mas eu tenho lidado ultimamente com crianças autistas. Sou terapeuta comportamental de crianças autistas. E chamar a atenção aí os pais, aconselharem que eu sei que é uma coisa extremamente difícil. Educar criança típica é extremamente difícil. Atípica, 2 vezes a dobrar. Mas, no entanto, o amor que se deve ter para com as crianças típicas é exatamente o mesmo que se deve ter com as crianças autistas, porque, infelizmente, muitas delas são negligenciadas e só tendem a aumentar, infelizmente, no seu trauma. Fica aqui o convite para quando voltarmos a abordar a temática das crianças especiais. Com muito prazer. Fica aqui o convite e aí vamos entrar de uma forma mais profunda. Com muito prazer. Eu, enquanto mãe, aconselho aos pais a estarem muito atentos ao comportamento das crianças. É coisa que hoje, que entraram já todos para a adolescência, eu me foco mais. Antes era nas birras e tal, mas agora é nos comportamentos. Quando estão mais retraídos, a minha atenção é redobrada. Mas quando estão aí felizes e independentes, eles também aliviam a minha dor. Então sejam mais presentes. Porque só estamos vivos hoje, não conhecemos o dia da manhã e não vamos delegar a educação dos nossos filhos para outras pessoas. Olha, eu também vou deixar um contributo porque eu replico na minha casa aquilo que eu passei em toda a minha infância. Eu tenho lindas memórias da minha infância e que todos aqueles vídeos que vocês veem que eu partilho a dançar, eu tenho estas memórias de eu pequenina, com vassoura. Nós somos 3 filhos, com os meus pais somos 5 pessoas em casa, então havia sempre alguém que dançava com a vassoura. E eu aprendi a dançar dentro de casa porque aos domingos fazíamos a faxina todos, ajudávamos a minha mãe a limpar o pó, nós as tarefas mais fáceis. O meu pai sempre fez coisas em casa, cozinhar e tudo mais. E depois o meu pai punha os giradiscos a tocar e nós dançávamos e criamos bonitas memórias. É isso que eu estou a replicar para os meus filhos e eu tenho a certeza que eles também vão levar isso mais à frente, sempre com a responsabilidade de honrar os meus pais. E acho que é por isso que hoje nós temos essa relação de tanta amizade, de tanto respeito e que eu também tento passar. Muito obrigada a todas pela vossa presença. Vocês que nos estiveram aí a acompanhar também, obrigada pela vossa audiência. Está no final mais um Conversas com Mel. Espero que vocês nos acompanhem também nas nossas redes sociais, como eu já tinha estado a falar. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. Para todas as pessoas que nos acompanham além fronteiras pelo canal do YouTube, um beijinho muito grande também. O Conversas com Mel, agora, novo horário, a pedido de tantas famílias. Agora estamos aos sábados às 18h45 aqui na Rede Girassol, nas 3 plataformas de televisão, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Muito obrigada, um beijinho e até para a semana. E mais, não se esqueçam também de seguir a minha página Mel Chaves com 2 L's. Um beijinho. Tchau, tchau. Conversas com Mel. Um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos.